Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário em que você está comigo lendo o livro Dieta Espiritual através deste audiolivro. Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e tenho o prazer de ler com você meu livro Dieta Espiritual, que você poderá adquirir através dos links que estão aí no grupo. Hoje estaremos respondendo ou pelo menos refletindo sobre o que fazer antes do jejum. Antes de começar o jejum, são necessários alguns cuidados para o melhor aproveitamento espiritual e físico da dieta espiritual. Às vezes encontramos pessoas que não jejuam ou são prejudicadas durante o seu jejum na saúde porque não observam coisas simples que tornam mais proveitosa o período do jejum. Por descuido, o seu jejum, em lugar de ser uma bênção para o seu organismo, torna-se uma maldição, impedindo os benefícios para a vida espiritual. Observemos algumas coisas importantes que o sacrifício de qualquer pessoa que se dispõe a servir ao Senhor em jejum possa ser santo e agradável a Deus, como está em Romanos capítulo 12 e o versículo 1. Senão, vejamos, auto-julgamento. Primeiro passo, auto-julgamento. Em Isaías capítulo 1, versículo 1 ao 15, Deus está falando de uma situação espiritual e moral de Israel pela qual Deus não recebia mais seus sacrifícios de jejum. Qual motivo? Pecado e impureza de coração. Logo, para quem vai jejuar, primeiramente, a primeira coisa a fazer é examinar sua condição e comunhão com Deus, com sua família, com sua igreja e com a sociedade em geral, para não acontecer o que aconteceu com Israel naqueles dias. Quando oravam, Deus escondia o seu rosto deles. Linguagem figurada de Deus para dizer que não recebia as suas orações. Segundo lugar, orar buscando a direção divina quanto ao tempo de duração e o tipo de jejum que irá fazer. Deve-se buscar de Deus o tempo ideal para o jejum antes de começá-lo, exceto quando se trata de jejum na perfeita vontade de Deus, ou seja, aquele que a pessoa começa e só termina quando recebe a resposta de Deus. Entretanto, faz-se necessário que se declare o fato de que não existe uma quantidade de dias, horas, biblicamente convencionado para todo tipo de jejum. Simplesmente, cada cristão deve ser dirigido pelo Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, mais do que ninguém, sabe quantos dias necessitamos para que cada necessidade ou situação seja atendida, exceto quando se trata de um jejum congregacional ou em assembleia, ou qualquer outra forma de jejum coletivo, quando a duração do jejum é dada por Deus a quem estiver na direção da igreja. Quero citar como exemplo o que aconteceu certa vez. Estava enfrentando a dificuldade no campo missionário, no Equador. Orei ao Senhor e Ele me dirigiu a 3 dias de jejum. No segundo dia, o problema foi solucionado. Então achei que não deveria continuar jejuando, visto que já tinha sido atendido. Quando fui orar, entregando o jejum, o Senhor falou-me ao coração, dizendo: 3 dias te pedi, sê então agradecido. Logo concluí que deveria jejuar o último dia com o objetivo de agradecer a Deus pela vitória alcançada. Glória ao Senhor Jesus Cristo! Neste dia de louvor, Deus me deu 3 mensagens sobre as glórias eternas no céu.
Como é maravilhoso o Senhor, amado leitor. Aconselho você no sentido de orar a Deus pedindo sua direção quanto a sentir de jejuar. Deus, sem dúvida, vai dirigi-lo. Porém, quero lembrar que o caminho do jejum é a vereda antiga, como diz em Jeremias capítulo 6, versículo 16. Por essa vereda andaram Jesus, seus discípulos, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Davi, Elias e os demais profetas, bem como os cristãos primitivos. Nós que servimos a Deus de todo o coração, não podemos ser diferente. Terceiro, orar pedindo o fortalecimento espiritual e físico para aquele período de jejum que Deus dirigiu. A dieta espiritual não é um mero regime. Acima de tudo, é um serviço para Deus. Porém, isto não significa que o corpo não vai ficar debilitado. Daí a necessidade de buscar o fortalecimento físico no Senhor. Por outro lado, se você não buscar o fortalecimento espiritual, poderá ser derrotado pelo maligno durante o jejum, que com certeza vai usar de todos os meios para você desanimar e desistir do jejum. Muitas vezes você pode sentir dores no corpo ou outras reações físicas no primeiro momento do seu jejum. Ainda sobre que fazer antes do jejum, o altar do Senhor. Chamamos de altar do Senhor o lugar especial que você deve separar para estar a sós com o Senhor Jesus. Este lugar deve ser adequado e, sempre que possível, um lugar na casa ou na igreja onde não haja a interferência de ninguém, pessoas conversando, crianças brincando ou chorando. Porém, se você não tiver este ambiente, jejue como for possível. Jejuar é uma necessidade de todos os cristãos que querem uma vida vitoriosa contra o mundo, contra o diabo, contra o pecado e contra o seu próprio ego, de acordo com Mateus, capítulo 9, versículo 15 e 17 e 21. Quando se tratar de jejum de mais de 3 dias, deve-se tomar alguns cuidados a mais. Mesa, cadeira para estudo bíblico, cama para descansar sempre que possível. Porém, quero lembrar aos leitores que o mais importante no jejum é a fé. Logo, se você não dispõe destes espaços físicos, o sacrifício do jejum, não se desespere. Ore a Deus e faça como for possível. Deus vai receber a sua fé e o seu sacrifício, independente de qualquer legalismo. Finalmente, prepare-se fisicamente antes de começar o jejum. Quando se trata de um jejum acima de 3 dias, deve-se fazer alguns dias de preparação, evitando determinados alimentos. Por exemplo, em um jejum de mais ou menos uns 12 dias, uns 15 dias antes, cortar carne vermelha e café. Depois, uns 10 dias antes de iniciar o jejum, deve se alimentar só de verdura, legumes, fruta, leite e chá. A tabela da readaptação. Durante os 7 primeiros dias depois do jejum constante no final deste livro, deve ser praticada em ordem inversa, ou seja, do 7º ao 1º dia da referida tabela. E até amanhã com o 5º capítulo do livro Dieta Espiritual.